Bom dia, amados. Estamos aqui mais uma vez para juntos estudarmos a Palavra de Deus, realizando a 13ª lição da EBD, fechando esse trimestre, com o tema O risco da depressão por conta da ansiedade. Eu estarei lendo para os irmãos Filipenses 4. A lição traz como base, texto base, Filipenses 4, 6, mas eu lerei o 6 e o 7. Irmãos, a linguagem que eu estou usando é a Bíblia contemporânea, a Bíblia A Mensagem, é uma linguagem atual, por isso estará um pouco diferente, mas o teor, a mensagem de Deus para os irmãos é a mesma. Amém? Então diz assim a palavra de Deus, Filipenses 4, 6 e 7. Não se aflijam nem se preocupem. Em vez de se preocupar, orem. Permitam que as súplicas e os louvores transformem seus receios em orações, permitindo que Deus os conheça. Antes que vocês percebam a compreensão da integridade de Deus, que só contribui para o bem, virá e os acalmará. É maravilhoso o que Deus faz quando Cristo retira a preocupação do centro da vida humana. Amém, irmãos? Queridos, hoje nós estamos falando desse tema, sobre ansiedade. E sem dúvidas, com base em pesquisas feitas, a ansiedade hoje é o principal sentimento que tem conduzido o homem à depressão. Irmãos, a ansiedade, ela gera em nós a inquietude, a impaciência, querer agir por conta própria, preocupações, medos de formas descontroladas. Ah, mas por que eu estou falando isso? Porque, irmão, você às vezes acorda, tá desempregado, ou tá passando por um momento de doença, e aí surge uma preocupação de, tem um boleto para pagar, ou hoje eu vou ao médico. É uma situação que realmente gera desconforto e gera uma certa ansiedade em nós, sem que isso seja doença. Então, irmãos, não é só o fato de sermos ansiosos, somos doentes, não, ou estamos doentes, não. O fato é quando isso foge do nosso controle, de tal forma que se torna incontrolável, que causa dor, que acometa outras coisas, outros tipos de doenças. É aquela preocupação que às vezes até você já sabe a solução, mesmo assim você não consegue ter paz. É aquele tipo de preocupação que não tem por que existir. Tipo, quem eu vou ser daqui a 10 anos e você vive para quem você vai ser daqui a 10 anos, mas esquece de quem você precisa ser hoje e do que você precisa fazer hoje. Porque, irmãos, ninguém sabe, eu não sei o dia de amanhã. Então é por isso que a Bíblia fala que basta cada dia o seu mal. Porque eu preciso me preocupar com o hoje, irmãos. Pegando uma carona nesse tema ansiedade, tem muita gente preocupado. Eu vejo cristão preocupado com a volta de Jesus Cristo. Temendo a volta de Jesus Cristo, meus irmãos. A volta de Jesus Cristo precisa provocar em nós alegria. Nós precisamos estar felizes com essa possibilidade. Ouvir que está na porta é motivo de felicidade para o cristão. Maranata, irmãos. Ele vai vir buscar a sua noiva. E a igreja precisa esperar por isso. Alegre, feliz, contemplando essa volta e não preocupado, irmãos. Irmão, se você está preocupado, pede a Deus para sondar o seu coração. Pede a Deus para mostrar para você o porquê dessa preocupação. Viva o hoje, irmãos. E o dia que Cristo vier buscar essa noiva, contemple isso. Fique feliz por isso. Faça parte da noiva de Cristo e não tema essa volta. Mas hoje o que eu tenho vivenciado são pessoas ansiosas, preocupadas. Nossa, o que estamos vivendo no momento demonstra os fins dos tempos. Demonstra que Jesus está na porta, mas será que ele vai vir? Quando vai vir? Será que é um sinal? Vamos, calma. A igreja do Senhor não vai ficar enganada.
A igreja do Senhor não tem os olhos vendados. A igreja do Senhor é por Ele iluminada. Mas não para estar ansiosa, para ter paz. A iluminação que Deus dá por meio da sua palavra aos cristãos é para promover neles a paz do Senhor Jesus Cristo e não o desespero. Então, se existe uma situação na sua vida, seja essa que vivemos hoje, seja outra qualquer, que está te levando a desespero, irmãos, não vem da parte do Senhor. Não vem da parte do Senhor, porque o Senhor que eu creio, o Senhor que eu sirvo, jamais causa em mim desespero, jamais causa em mim dúvidas, jamais traz o medo para o meu coração. Pelo contrário, o Deus que eu sirvo é o Deus da esperança, o Deus do que amanhã vai ser muito melhor, o Deus que o choro só dura uma noite e a alegria vem ao amanhecer. Esse é o Deus que eu sirvo, irmãos. O Deus que aflições, perseguições é passageiro, perto da paz, perto do amor, perto do renovo que Ele me proporciona. Que a fidelidade a Ele me garante. Amém, amados? Então, irmãos, a ansiedade, ela nada mais é do que você não descansar em Deus. Não depositar sua fé em Deus. E quando a gente não cria essa prática, irmãos, damos lugar à ansiedade. Por quê, irmãos? Quem não tem contas para pagar? Quem não tem, irmãos, a necessidade de colocar comida dentro de casa? Quem não tem uma preocupação, irmãos, da doença chegar à sua porta, seja por um filho, por um esposo ou a si mesmo? Irmãos, todos nós temos motivos para preocupações. Ela acomete o ser humano de uma forma natural, sem que isso seja considerado doença. O problema é que muitos de nós, irmãos, damos muita ênfase a esses problemas, colocando eles até em prioridade na nossa vida. Tem gente que roda e não sai do lugar porque está dando muita ênfase a um problema de forma desnecessária. Poxa, você está preocupado? Coloca no altar do Senhor. Você está agitado porque não sabe como vai ser o seu amanhã? Coloca no altar do Senhor. Essa é a solução, amado. Não há remédio capaz de te trazer a paz, de trazer o conforto que você encontra em Jesus Cristo. Não há, irmãos. Não há cura de forma humana. Não há médico capaz de trazer aquilo que nós encontramos em Jesus. Essa paz que excede o entendimento. Que nós não sabemos o porquê. Nós às vezes nem entendemos como ela existe, mas ela existe, irmãos. E ela está ali disponível para fazermos uso dela. Só que, irmãos, sabe o que acontece quando estamos ansiosos? Nós não lemos Bíblia. Nós não oramos. Nós não procuramos Deus. E aí, essa ansiedade só cresce. E eis o perigo. Quando você tem aquela ansiedade sadia de, hoje eu acordei, não sei como vai ser, né? Já gerou em você uma ansiedade, uma preocupação? Mas está nas mãos de Deus. Isso é sadio. Agora, quando ela toma conta de você de tal forma, irmãos, que fica algo insuportável, liga o pisca-alerta. Quando você dorme e acorda pensando em um problema, quando você vive o seu presente pensando no futuro, isso é uma ansiedade de forma descontrolada. Basta cada dia o seu mal, já nos orienta a palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus é viva e ela nos diz, basta cada dia o seu mal, justamente, irmãos, para que nós não passemos os nossos dias preocupados com coisas que vão acontecer daqui a 5, 2, 1 ano. A palavra de Deus nos adverte que precisamos estar, sim, vigiando a todo tempo, mas o dia de hoje, basta cada dia o seu mal. Precisamos estar atentos ao dia de hoje, vivendo hoje. E o amanhã está nas mãos do Senhor. É nisso que precisamos crer. É nisso que precisamos nos apoiar. Que Deus tem o controle. E ainda que pareça difícil, complicado, nada foge do controle desse Deus. Irmãos, o primeiro tópico, ele vai falar sobre a ansiedade dos filipenses. Um dos motivos que levou Paulo a escrever a carta aos Filipenses foi a ansiedade que ele se encontrava.
E aí eu destaquei aqui as 3 coisas que conduziam aquele povo a essa ansiedade e que despertou em Paulo essa vontade de escrever a eles. E foi a perseguição do Império Romano, egoísmo e vaidade entre os irmãos, falsos mestres confundindo a mente dos crentes. Isso gerava neles uma angústia, uma ansiedade, um sentimento que estava fugindo um pouco do controle. Mas aí entra Paulo, irmãos, e os adverte e os exorta em amor, como nos ensina a palavra do Senhor, dizendo para eles que eles precisavam descansar, experimentar a paz e a alegria que encontramos em Jesus Cristo. Irmãos, ele mostra para aquele povo, e hoje essa palavra quer também falar para nós, que há solução para a ansiedade, sem que precisemos, irmãos, viver em desespero, sem que precisemos viver à base de medicamentos. Irmãos, isso não é uma crítica para quem já toma, para quem já utiliza, não. Isso é apenas mostrar para o irmão que o medicamento sozinho não tem solução. Não adianta o irmão achar, o amigo achar que eu sou ansioso, mas eu vou tomar um remédio e não vai passar. Não, irmãos. Porque a ansiedade tira a fé, a ansiedade dá lugar ao medo, à preocupação descontrolada. E isso, irmãos, nem remédio é capaz de tirar de nós. Chega um ponto que o remédio já não é mais suficiente. Sabe por quê, irmãos? O que eu e você precisamos é de Jesus Cristo. É da paz que encontramos nele. É do refrigério que encontramos nele. E aí, irmãos, uma frase que a lição trouxe que eu achei assim, bem propícia, inclusive para os dias atuais, é que uma vida de oração pode curar a ansiedade. Deus ouve a nossa oração e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente. Amados, entenderam isso? Conseguiram entender isso? Que a oração é capaz de tirar de nós a ansiedade? Tem gente buscando cura para ansiedade, para depressão há anos. E estamos vendo aqui que a oração é capaz. Irmãos, o que é a oração? O que é a oração, irmãos? O que é oração, amigos? Oração é uma conversa, mas não é qualquer conversa. A oração é uma conversa com o Pai, com aquele que tem todas as respostas, seja qual for a situação. Isso é a oração, é o diálogo. Você não está sozinho. A oração prova para nós que não estamos sozinhos, porque tudo o que pedimos na oração, se cremos, vamos receber. Isso é bíblico. Amados, creia. A oração move o coração de Deus. A oração te aproxima do Pai. E quando você está pertinho do Pai, irmãos, amigos, não há desespero. A situação pode ser até desesperadora, mas você, querido, tem um Pai. Você tem um Pai que te ama e que faz questão de cuidar do seu coração e da sua mente. Ele faz questão disso. Só que é necessária essa prática. E infelizmente, quando estamos ansiosos, quando deixamos a ansiedade enraizar, pensa comigo, seja sincero, eu já sofri de ansiedade, não tenho por que ocultar. No momento da ansiedade, a gente não consegue orar. A gente não consegue ler a Bíblia. Muitas das vezes não temos nem vontade de cultuar, porque naquele momento a ansiedade está tomando conta de tal forma que eu só quero a solução. O caminho para a solução eu ignoro, mas eu quero a solução. Eu preciso dessa solução. O povo, lá, como está falando aqui, no que a gente leu em Filipenses, precisava também de solução. É por isso que Paulo escreve para eles, animando, alegrando, porque eles sabiam
forma de tirar deles essa ansiedade. Eles sabiam a solução para os problemas que estavam enfrentando, mas às vezes estavam tão acometidos e supervalorizando aqueles problemas que esqueciam que tinham a solução. Entende, amados? Isso acontece conosco em todo momento. Estamos tão preocupados com o dia de amanhã, estamos tão preocupados com o que vestir, com o que comer, com o que vamos ser ou não ser, que esquecemos que temos a solução. Esquecemos que Deus é a solução. Estamos querendo a todo momento agir por conta própria. Mas esquecemos, irmãos. Às vezes colocamos na gaveta a solução. E aí nos afundamos com isso. Experimentamos algo muito amargo, que é o que a ansiedade traz, uma amargura, um sentimento de descontrole. E está lá, engavetada a solução. Tira da gaveta, coloca no topo, coloca em primeiro lugar, coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Eu desafio a mim e a você a colocar Deus no centro, a ser grato por tudo. Não está bem não, mas está bem. E eu quero ver, irmãos, se nós não vamos dar lugar à fé. Se nós não vamos exercitar a fé e a ansiedade ficou em segundo plano. Porque esse Deus que eu sirvo, Ele tem prazer em cuidar do nosso coração e da nossa mente. Ele fica feliz quando entregamos a Ele o nosso coração e a nossa mente. Amados, o segundo tópico vai falar compreendendo a ansiedade, outro ponto de vista. Por trás da ansiedade, irmãos, existe pelo menos um erro. Por que pelo menos? Porque podem existir outros, podem nos conduzir a outros erros da ansiedade. Mas, pelo menos um, nós podemos garantir que existe por trás da ansiedade, que é a desconfiança e descrença em Deus. Isso é um erro gravíssimo. Você não crê nesse Deus que é capaz de fazer qualquer coisa. Não existe nada impossível para Ele. Sem dúvidas, é um erro muito grave. E a ansiedade leva à incredulidade. Por quê, irmãos? Irmãos, agora nós estamos estudando no tópico 2 a ansiedade humana. Falamos um pouco dos Filipenses no tópico 1, de como Paulo os orientou. Mas no tópico 2, nós estamos falando dessa ansiedade que acomete a sociedade. Estamos falando dessa ansiedade que insiste em fazer parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Mas por quê? Vivemos numa sociedade imediatista, em uma sociedade que nada pode fugir ao seu controle. Não estamos preparados para reagir quando algo foge do controle. E aí leva em nós desespero, medo, preocupação, de forma incontrolada. Mas por quê, irmãos? Porque queremos estar no centro de tudo. Eis o problema. Irmãos, a ansiedade, ela te coloca no centro. Quem é ansioso, não se iluda. Já falei, essa palavra não é uma crítica. Essa palavra é de alguém que veio daí, que aprendeu na fé como não dar lugar à ansiedade e dar lugar à ação de Deus. Essa palavra, irmãos, é simples. Nós, quando estamos ansiosos, estamos querendo tomar a direção, sem que percebamos. Mas quando estamos ansiosos de forma descontrolada, é porque queremos ter o controle. Não basta acreditar que Deus tem o controle, eu quero ter o controle. E aí queremos, não importa o que é necessário fazer, mas queremos assumir esse controle. E como não conseguimos, como às vezes não vemos a solução, entra o desespero e entra a doença, a depressão. Porque aí entra a frustração de ter tentado, mas não ter conseguido assumir o controle. Mas o controle não precisa estar na nossa mão. Feliz é quem passa o controle da sua vida para Deus.
Já falei isso na lição passada, né? Porque ele sim sabe a hora de voltar, a hora de adiantar, a hora de pausar. Ele sabe. Nós não. Se o controle da nossa vida ficar nas nossas mãos, nós vamos errar, amados. Nós vamos errar. Porque vamos fazer coisas que não deveríamos fazer. E depois se arrepender. E é isso que a ansiedade faz. A ansiedade não te dá o controle de esperar, de descansar e de desfrutar do que esse descanso, do que essa paz traz para você, traz para o seu coração. A ansiedade não permite isso. A ansiedade não deixa você desfrutar da paz que existe no Senhor, pelo contrário. A ansiedade leva você à depressão, irmãos, porque ela faz o que você queira, o resultado imediato. Não dá espaço para esperar no Senhor, por confiar no Senhor. Ela quer sim que a todo momento tenhamos soluções para os problemas e não é assim. Uns se resolvem de forma mais rápida, outros não, mas nos basta entender que Deus está conosco. Queridos, a ansiedade é algo muito preocupante, porque quando ela enraiza, quando ela entra de forma que não dá lugar para a paz, para o descansar, como eu já disse, nós começamos a fazer coisas que não deveríamos fazer. Uma delas é não crer em Deus, outras é que nós não colocamos em prática aquilo que já aprendemos. Precisamos ter fé, precisamos orar, precisamos buscar. E fora, irmãos, que a ansiedade enquanto sociedade nos priva de prestar um bom serviço, de estudar com qualidade, porque ela rouba a nossa mente. Ela rouba os nossos pensamentos. Ela toma conta de tudo aqui dentro de tal forma, queridos, que nós não conseguimos mais enxergar nenhum palmo na nossa frente. Infelizmente, a ansiedade tem esse poder. Quando ela já está em nós de forma descontrolada, a gente, nada que a gente produza, nada que a gente faça é de qualidade. Porque ainda que estejamos lá envolvidos com o trabalho, com o estudo, com a casa do Senhor, sempre tem aquilo aqui tentando tirar nossa paz e muitas das vezes conseguimos. Então, às vezes, você poderia ter ido muito melhor em um exame, você poderia ter se destacado no serviço, você poderia ter não adquirido determinada doença, consegue entender? Mas, às vezes, você está naquele buraco por conta da ansiedade, de forma descontrolada. A ansiedade, ela gera em nós isso, o pânico. Ela leva a doenças mais profundas. A crise do pânico, a ansiedade leva à depressão, a ansiedade leva, inclusive, irmãos, à esquizofrenia. Porque tudo que não é tratado no começo, lembra que a gente bateu a beça nessas lições, vai crescendo como uma árvore. A sementinha precisa ser regada para se tornar uma árvore vistosa, bonita. A ansiedade, quando não cortada no momento certo, ela vai crescer igual uma árvore, só que com uma diferença, não de uma forma bonita, de uma forma muito feia, de uma forma que vai te levar para o fundo do poço e que, às vezes, de tal forma que você chega ao pior dos sentimentos, que é o de tirar a própria vida. Esse é um tema complicado, porque ele tem sido muito comum em nosso meio. Vivemos de uma era que o suicídio tem tomado conta das pessoas. Mas por que será? O que fez essas pessoas chegarem nesse estágio, amados? Eu vou dizer para os irmãos: a falta de paz.
às vezes nos enchemos de preocupações, nós procuramos preocupações desnecessárias. Irmãos, certa vez eu ouvi uma mensagem que eu precisei exercitar. Confesso que antes de ouvi-la eu me enquadrei muito nesse quadro e hoje eu busco mais de forma sadia, sem me preocupar, eu espero sempre a resposta final. Eu tenho me posicionado realmente em descansar no Senhor, tenho tentado assumir essa postura todos os dias. Mas eu ouvi essa mensagem, ela falou muito comigo naquela época, que às vezes nós procuramos a ansiedade, a preocupação. Sabe como? Nós acordamos, aí aquele dia tem tudo para ser lindo, tem tudo para ser um dia abençoado. Mas aí nós já entramos para ver uma notícia, nós já fomos no grupo da família lá no WhatsApp e já vimos que tem umas coisinhas que já não estão agradando. Nós queremos brigar por política e tal. E aí quando a gente coloca o pé no chão, a gente já se contaminou com tantos problemas que muitas das vezes nem nossos são, mas passam a se tornar, que não temos mais paciência com o esposo, com o filho, e o dia que tinha tudo para ser de paz já começa em guerra. Irmãos, cuidado com o que temos, com como temos e com o que temos preenchido o nosso coração. Cuidado, irmãos. Cuidado, porque o mundo já é do maligno. Então, as coisas que tem no mundo pode até ser normal para o mundo, mas não é normal para o cristão. Ou não deve ser. Então, as preocupações que o mundo por si só gera, o cristão pode até tê-las como parte da sociedade, mas não precisa viver delas. O cristão, ele tem como reagir a isso. Isso se espera do cristão. Quando uma pessoa te pergunta se tudo vai bem, acredite. Se você for temente ao Senhor, ela não está querendo ouvir que não vai. Ela pode até demonstrar, sim, uma certa solidariedade. Mas, no fundo, ela esperava de você que está tudo bem. Eu tenho esse Deus. O Deus que faz tudo ficar bem, ainda que não esteja tão bem assim. Então, amados, eu não estou querendo dizer com isso que nós não temos por que não ficar triste ou por que não se desesperar, não. Eu quero dizer que eu e você vamos passar por esses momentos também. Eu não estou falando aqui que quem tem Jesus Cristo está livre disso, não. Mas eu quero dizer que quem está com Jesus Cristo supera isso. Isso não gera doença em nós. Isso não causa em nós desespero. Porque temos o Espírito Santo aqui, ó, do nosso lado. Uma conversa com o Espírito Santo a todo momento. Eu não sei se só eu ajo assim, mas vira e mexe, eu estou cozinhando, eu estou falando. Podem falar que eu sou maluca, eu não ligo. Eu não ligo, mas eu estou sim conversando com o Espírito Santo. Estou sim falando com o meu Deus, perguntando como eu tenho que proceder em determinada situação. Pedindo para que Ele já limpe o meu caminho ao iniciar meu dia. Sabe por quê, irmãos? Eu me sinto com tanta paz quando eu faço isso. Ali no comecinho do dia, sabe? Quando eu estou fazendo aquele café, eu busco o Senhor ali, coloco um hino ou uma mensagem pela manhã e, nossa, parece que o dia flui melhor. E aí, por experiência própria, eu pude fazer a contraprova. Eu, por diversas vezes, alimentei meu dia vendo notícias, me enchendo de coisas, e aí botava minha opinião pessoal naquela situação. Eu ia fazer assim se fosse eu. Quando eu ia ver, eu já estava super agitada, meu dia já tinha começado de uma forma descontrolada, e aí eu troquei isso. Quem tem uma mãe como a minha, faça proveito. Ela falou, me exortou, entendo como autoridade na minha vida, e eu passei não a ficar assim, alienada às notícias, mas a não colocar isso em primeiro lugar. Então, para começar o meu dia hoje, eu busco o Deus. Ao Deus que resolve qualquer situação. E, irmãos, por incrível que pareça, hoje eu me sinto muito mais capaz de aconselhar, muito mais capaz de resolver situações, porque eu entendo que Deus está no controle. Então, querido, eu quero te dizer que não dê lugar à ansiedade.
Encare o problema de frente. Busque em Deus a solução, porque Ele está cuidando de tudo. Amém?